É uma situação complexa, né? A gente vê que alguns moradores em situação de rua acabam se tornando dependentes de drogas, do álcool também. São pessoas que estão doentes, precisam de um tratamento para superar esse vício. Pois é, mas a gente sabe que não é fácil convencê-los a se tratar. E aí entra a internação compulsória. Nós vamos entender agora quais são os critérios legais para pedir essa intervenção da justiça. Com você, Manuela. Manuela que está ao vivo com o nosso entrevistado, um advogado, né, Manu? Boa tarde. Boa tarde, Isabela, George, boa tarde a todos. São 3 tipos de internações, a compulsória, como vocês falaram, a voluntária e involuntária. Quem vai esclarecer para a gente agora é o advogado Dr. Igor Macedo, que é advogado especialista em direito sanitário. Doutor Igor, então qual a diferença, né, e principalmente explica para a gente da internação compulsória? Olá, boa tarde a todos. A internação, os 3 tipos de internação, como você bem disse, a voluntária, que é por desejo daquele usuário que procura o serviço e ali pode ser tratado. A involuntária, que é sem a vontade desse indivíduo, mas por determinação, na verdade por indicação de um profissional médico que verifica ali a necessidade de que ele seja retirado de circulação por um tempo para que ele possa se tratar e cuidar da sua saúde, e a compulsória, que nesse caso deve necessariamente ser determinada por um juiz, obviamente sempre ouvido o médico, sempre com um laudo médico que vai indicar essa necessidade. Nós mostramos, né, os casos agora no município da Serra, lá em Serra Sede. Quando esse morador em situação de rua, ele causa alguns transtornos, ameaça alguns comerciantes, nesses casos, como agir? Como conseguir essa internação compulsória? É importante verificar que, quando nós estamos tratando de um caso como esse, verificado na Serra, trata-se de uma questão muito complexa. São moradores que estão ali já há algum tempo, pessoas com diversas histórias de vida, diversas comorbidades relacionadas à saúde e, nesse caso, aí, o uso abusivo de substância entorpecente. Então, o ideal é que seja acionado, primeiro, o serviço serviço social do município, a Secretaria de Assistência Social, normalmente ligada a essa área, para que ela possa verificar quais são as necessidades desse indivíduo. Se ele pode ser levado a algum abrigo, se ele tem alguma outra necessidade que pode ser suprida, se ele vai ser levado a algum outro local, a família pode ser buscada nesse caso. Não havendo possibilidade, aí aciona também o serviço de saúde, que pode trabalhar por meio do consultório na rua, suas equipes de saúde mental, ser encaminhado ao CAPS e outros serviços de saúde. E não havendo essa possibilidade, aí sim as autoridades responsáveis podem acionar o judiciário para que esse indivíduo tenha aí de fato um tratamento um pouco mais, digamos, incisivo relacionado à sua recuperação de saúde. Tem um período específico para essa internação? No caso da internação involuntária, a lei prevê que são 90 dias. Então, determinado, indicado pelo profissional de saúde, esse indivíduo ficaria aí internado num estabelecimento de saúde. É muito importante que seja observado, tem que ser um estabelecimento de saúde para que ele possa receber o tratamento adequado e no prazo máximo de 90 dias. No caso de alguma prorrogação, o médico precisará se manifestar para que aí sim seja verificado essa necessidade. E no caso da involuntária, é muito importante também ressaltar que o Ministério Público deve ser informado, tanto o Ministério Público quanto a Defensoria Pública e os órgãos responsáveis no prazo de 72 horas. O morador e comerciante que estiver também achando ruim essa situação, deve procurar a prefeitura ou a polícia? Então, nós sabemos que muitas vezes, como no caso que foi noticiado, há aí uma implicação relacionada ao vandalismo ou outro tipo de delito que ocorre, infelizmente, pelo abuso da substância entorpecente. Quando esse indivíduo ultrapassa o limite aí já da saúde para o limite do delito, aí infelizmente é necessário sim acionar as áreas de segurança pública para que eles possam sim adotar as providências necessárias. Mesmo nesse caso, se o morador em situação de rua for de outro estado? Sim, mesmo no caso sendo de outro estado, porque aí o serviço social, como nós dissemos, poderá atuar junto ao estado originário para que ele possa ir receber a atenção necessária, às vezes retornar ao seu estado ou receber a assistência necessária aqui nesse município. Doutor Igor, Manuela, lá do estúdio, a Isabela e o George, eles têm uma pergunta. Ok.
Manu, podia perguntar ao advogado Ok, o Isabela. seguinte, não é possível sugerir uma ação civil pública, porque a gente vê que é um problema que incomoda muitas pessoas, são pessoas que já não estão bem, como o doutor está explicando, já não respondem por si de forma natural, né, não estão sãs. Se elas estão na rua e estão agindo de forma errada, estão se tornando criminosas, não é possível, então, sugerir uma ação civil pública, moradores, comerciantes, para que se mude uma lei e peça também para que se retire essas pessoas, internem elas para acabar com esse problema? A Isabela perguntou se não é possível ter uma lei, né, uma ação civil pública também, para internar essas pessoas, conseguir retirar essas pessoas das ruas. Boa pergunta. Então, quando a gente fala de um caso de moradores de rua com uso e abuso de substância entorpecente, nós estamos falando de diversas áreas que são envolvidas nesse caso. E não podemos esquecer que essas pessoas também são titulares de direitos. Então, quando a gente fala de uma internação em massa, nós precisamos verificar se os direitos dessas pessoas de ir e vir também não estão sendo violados. É óbvio que não é aqui interesse de preservar, né, o caos na cidade. Não. É preciso que essas pessoas sejam tratadas, mas qual o melhor tipo de tratamento? Hoje, a lei já preconiza que é possível essa internação. Nós falamos da internação involuntária, por exemplo, ela pode ser indicada, inclusive, pelo profissional de saúde. No caso de uma ação civil pública, no nosso entendimento, o máximo que poderia ser determinado é que o município, por meio das suas áreas afins, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Saúde, Secretaria de Segurança, adotasse as providências já previstas na lei para que esses indivíduos pudessem ser tratados quando necessário, abordados quando necessário e todas essas necessidades, sejam de assistência social, até de segurança pública ou mesmo de saúde, pudessem ser supridas na medida da necessidade. Obrigada, doutor. Alguma pergunta, Isabela George? Não, é isso. Acho que cabe mesmo, né, o município querer resolver. A gente viu casos assim em São Paulo, naquela Cracolândia, que foi também uma devastação. A gente não está defendendo também que a pessoa seja retirada à força, mas é tratar o problema como deve ser tratado. E não só ficar todo mundo reclamando que a pessoa está cometendo um crime, está usando uma droga e deixar por isso mesmo. Será que algo precisa mudar? Será que nós, enquanto cidadãos, também precisamos forçar que os deputados federais, senadores, façam uma nova legislação? Vamos discutir o assunto, né, enquanto brasileiros? Então, é uma questão que incomoda, roubinho aqui, furtinho ali. Furto de fio de cobre é o que a gente mais dá nesse jornal, gente. Então, são pessoas, às vezes, que estão usando álcool, drogas, roubando, furtando. Ontem mesmo, o cara foi roubar o fio de cobre, invadiu uma área de uma grande empresa, morreu atropelado no trilho do trem. Então, é uma situação que a gente está vendo que está cada vez mais piorando e não adianta só reclamar. Talvez a gente tenha que promover uma mudança nesse sentido, para tratar a pessoa que ela fique bem, porque nenhum parente também quer ver um parente dele assim na rua dessa maneira, né? Obrigada, viu, Manuela? Eu aqui desabafando também no ar.